Gripe, alergia, asma e outras doenças, principalmente respiratórias, se manifestam com maior incidência durante o período frio. E as crianças, junto com os idosos, são as que mais sofrem com este tipo de doença. Por isso, algumas atitudes são fundamentais para a prevenção. O inverno é uma estação que requer alguns cuidados com a saúde. Existem doenças que, na maioria das vezes, só aparecem neste período do ano. Por isso, é preciso ficar atento, principalmente com as crianças, que são as mais vulneráveis. De acordo com o Dr. Cláudio Ambrosio, especialista em alergia e imunopatologia, aparecem muitas doenças respiratórias e também na pele. As principais doenças são aquelas do aparelho respiratório e pele, né? Devido ao clima frio e seco, as crianças que já têm um organismo um pouco mais sensível, que é o adulto, já sentem bastante esse mal-estar, tanto respiratório quanto dermatológico. Letícia trabalha numa loja de roupas infantis e os meses de junho a agosto é o período que mais vendem agasalhos. A procura está sendo grande porque as mães estão se preocupando para agasalhar seus filhos, porque para proteger, né, para não pegar nenhum resfriado. Então a procura está sendo muito grande para a criança ficar até mais protegida. É comum nesta época do ano as lojas infantis venderem muitos agasalhos, mas mesmo com essas roupas pesadas, as crianças ainda não estão totalmente protegidas. Os principais malefícios é se a criança estiver utilizando um tecido no qual ela é alérgica, né? Então, por exemplo, a lã, que é um tecido muito comum as crianças terem alergia, e a alergia, nesse caso, não é necessariamente na pele, mas é respiratória. Então, seria aquela a rinite alérgica, que é aquela gripe constante, o narizinho sempre escorrendo, e a parte pulmonar. Então, a tosse, falta de ar, chiado, seria a asma ou a bronquite, que podem aparecer nessa época do ano, devido, no caso, aos tecidos, né? Ainda de acordo com o médico, existem várias maneiras de evitar essas doenças nas crianças e, ao mesmo tempo, protegê-las. A criança deveria estar usando sempre tecidos mais assim, menos alergênicos, né? Por outro lado, é evitar o choque térmico, porque às vezes a mãe ela agasalha bastante a criança, mas depois ela chega em casa, por exemplo, tira aquele agasalho mais pesado, o que é correto de fazer, mas às vezes a criança pega uma corrente de ar ou vai para um determinado lugar em que não é tão quente quanto deveria ser, e aí aquele choque térmico pode precipitar algum probleminha de saúde. Esse é um fator importante. Por outro lado, como você mesmo explicou, se aquecer demais também, a criança perceber que a criança está suando, então você tem que saber dosar para não ser um excesso de aquecimento para a criança, né? Dona Antônia foi comprar o agasalho para sua neta e optou em escolher uma peça que não irá prejudicar a saúde da criança. É muito importante, porque para evitar, né, pegar resfriado, gripe, ficar gripado, eu acho que é muito importante. É importante, não tem como falar que não. O agasalho é tudo para a criança no inverno.